Bem, então vamos falar sobre persona e sombra, dois conceitos importantíssimos da psicologia analítica, desenvolvido e comentado por Carl Gustav Jung, e basicamente retrata muito da sua psicologia, dos seus estudos e constatações da psique humana. Então, por que é importante a gente ter esses conhecimentos sobre persona, sobre sombra e cada vez mais aprofundar sobre isso? Porque os conflitos pequenos até os conflitos maiores envolvem essas questões aí relacionadas a esses conceitos. Mas afinal, o que que é a persona, o que que é a sombra? Então, basicamente, o aparelho psíquico, nós somos constituídos, então, da nossa persona, do nosso ego e do nosso inconsciente, que ele é tanto individual e coletivo. Então, a persona, basicamente, ela é essa máscara aí que é apresentada no mundo, de algum jeito aquilo com que nós nos identificamos e frequentemente afirmamos que é a nossa maneira de ser, o nosso jeito, e cada ambiente, cada situação, muitas vezes nós nos mostramos de determinada forma. Não necessariamente isso equivale ao eu real, né? Ao eu que contém aí por trás dessa máscara. A máscara é mais utilizada para uma adaptação. Então, esse aparelho ele é formado desde muito cedo. Então, logo criança, nós formamos a nossa persona porque nós entendemos se nós formos agirmos de determinada maneira, seremos amados, recompensados, teremos alguma garantia de afeto. Então, entendemos que alguns comportamentos são aceitos e há comportamentos que não são tão aceitos assim. E para onde vai esses comportamentos, esses impulsos que não são tão bem recebidos pelo nosso meio? Vai para o inconsciente, que é como se fosse esse lugar guardadinho, uma caixa em que nós despejamos ali o que não compensa para o nosso desenvolvimento e para as nossas relações e não trazem toda a garantia que a persona que nós utilizamos traz. Então, colocamos lá no nosso inconsciente, né, e forma a nossa sombra, que é o que nós vamos falar um tanto sobre isso. Então, nem a persona e nem a sombra, né, o que está ali no inconsciente, é exatamente esse ego. Então, a função do ego, no caso, que seria o nosso eixo estruturante ali, em que fica no meio da persona e fica no meio ali do inconsciente da sombra, não é também a nossa totalidade, esse eu, mas ele fica ali administrando. Então, o quanto que é importante essa consciência, falar sobre isso, compreender, porque o nosso ego ele precisa estar fortalecido ali para ele saber como utilizar a persona de um jeito que possa, né, ser criativo e trazer benefícios para si. E reconhecer ao mesmo tempo ali a sombra, não deixar a sombra tomar 100% a persona e trazer aí devastações. Então, falar sobre isso é importante porque, sim, às vezes assombra aquilo que de algum jeito não é aceito, mas que sempre vai compor o nosso eixo, o nosso eu, em alguns momentos vem à tona. E isso que também acontece aí muitos problemas, mas vamos falar de cada um tanto sobre isso. Então, faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade consciente, a gente buscar incorporar algumas imagens daquilo que gostaríamos de ser, nosso ideal de ego. Então, nós criamos algumas maneiras, jeitos, características ideais, dentro daquilo que é bem visto, que é, de algum jeito recebe os elogios. Então, tem ali a imagem ilustrando como que esse ideal ele acontece. Às vezes é realmente desde ali recebe as influências até antes do nascimento, né? Já tem algumas falas que podemos constatar dos pais já
comentando o que será aquela criança que ainda nem vingou, mas que de algum jeito já recebe toda uma carga do que ela deve ser e como ela deve ser. Então, a persona é um termo que deriva da palavra latina, que é máscara, usada por atores na época clássica, e refere-se, então, à máscara ou face que uma pessoa põe para interagir com o mundo. Então, cada situação, vamos supor que é como se fosse um guarda-roupa em que eu escolho o que eu vou vestir. Então, em determinada circunstância, com determinados grupos, família ou no trabalho, às vezes em cada ambiente eu vou utilizar ali algo para me adaptar àquilo. Então, pode ser funcional. O que não é funcional é quando eu me identifico com essa persona e eu não largo de jeito nenhum. Eu fico ali identificado, o ego fica identificado com essa persona. Em termos coletivos, a persona, então, ela nos dá um lugar social compatível com aquilo que a sociedade moldou. Já a sombra é um conceito da psicologia profunda que refere-se ao lado obscuro, ameaçador, indesejável da personalidade. E o termo sombra, como o Ishimont coloca, se refere à parte da personalidade que foi reprimida por causa do ideal de ego. Então, tudo aquilo que não corresponde a esse ideal que foi criado pela pessoa, por sua família, etc., vai para a sombra, vai para aquele inconsciente ficar naquela gaveta trancada. Mas esse inconsciente ele tem a vida própria. Então, mesmo que eu tenha trancado, em algum momento surge, vem à tona de alguma forma. E eu vou falar mais para frente sobre os mecanismos que acontecem, o que geralmente fazemos em relação à nossa sombra, como a gente lida com ela. Mas então, primeiro, tentamos nos confrontar aos padrões ideais e rejeitados do nosso lado agressivo, vingativo, cruel, perverso, mesquinho. Então, isso faz parte da humanidade. O homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não a supera. Elas se mudam para a casa vizinha e poderão atear fogo que atingirá sua casa sem que ele perceba. É um dos mecanismos que acontece quando eu não reconheço que essas características, sim, fazem parte da minha humanidade, de qualquer ser humano. Que sim, nós temos o nosso lado agressivo, sentimos raiva, mas a raiva é uma emoção que socialmente não é bem vista. Então, por isso que ela é levada para essa gaveta, para a sombra. Então, o nosso lado vingativo, quando vem à tona, temos um lado que é mais cruel. Então, se eu não me dou conta dessa humanidade que faz parte do ser humano, então isso pode ser muito perigoso, porque isso pode, em algum momento, vir à tona de uma maneira que nem sempre, pode ser que nem sempre eu perceba, mas ou eu percebo justificando que foi por conta do outro, então, que eu fiz o que fiz. Então, eu não me responsabilizo com aquilo que, né, também faz parte de mim. A qualidade que pertencem a essa personalidade, que não estão de acordo com o ideal de ego, são rejeitados e constituem a sombra. Basicamente, o que a gente está falando aqui. Então, a sombra ela não é só individual, a sombra ela é coletiva, como mostra nessa ilustração, né? Então, a partir do momento em que um país coloca muros e faz uma separação de que aquele que é diferente de mim não corresponde aqui a esse local, a esse lugar, não será bem-vindo, tem que ser excluído. Então, basicamente, esse mecanismo ele é individual e é coletivo porque nós fazemos isso, né? Então, aquilo que eu não aprecio, que eu não, né, gosto tanto assim, tem que ser exterminado, tem que sair daqui. Não quero isso presente na minha vida. Então, esse é o mecanismo que acontece. Ah, mas então eu tenho que aceitar essas características que realmente não são tão bonitas assim? Então, sim, aceitar não significa que eu vou atuar com a sombra. Eu posso simplesmente ter essa compreensão de que ela existe, ela faz parte de mim. E só o fato de fazer parte de mim já é um jeito de lidar com ela, né? Não necessariamente eu preciso atuar
deixar ela fazer estragos ou, né, mas ela pode também trazer benefícios. Então, algo que eu coloco na sombra, que pode ser a agressividade, a raiva, é uma energia, é uma força. Como eu posso usar isso a favor, a meu favor, a favor do coletivo? Então, não só deixar escondidinha, porque ela é importante, mas a forma com que é usada. Então, a inveja, por exemplo, ela pode ser vista de uma maneira em que reconhece o que eu posso desenvolver e trabalhar em mim mesma para atingir o que eu quero. Mas às vezes a gente só faz esse mecanismo de jogar para o outro. E através disso que tem aí os conflitos e embates por acontecer essa cisão, essa separação. Então, o confronto com a sombra é essencial para que haja o desenvolvimento do autoconhecimento. Até que a espécie humana se torne mais consciente da sombra, algumas pessoas estão fadadas a carregá-las. Porque a partir do momento em que eu não reconheço essa sombra, eu vou utilizar o bode expiatório, o outro, para colocar essa sombra lá. Então, nunca sou eu sou o alecrim dourado. A grande questão é sempre o outro. Então, a partir do momento que eu faço essa integração, que não é a liberação ou a literalização desse conteúdo sombrio, é o reconhecimento psicológico. A sombra, ela pode desencadear uma reação saudável perante uma situação intolerável. Então, eu posso mostrar minhas garras em determinada situação porque isso é necessário, mas há situações que não necessariamente. Eu posso estar usando isso para prejudicar, para causar algum tipo de transtorno. Então, são situações e situações que eu posso, de algum jeito, utilizar desses recursos da minha sombra para, de alguma forma, existir de uma outra maneira, né? Então, ela pode guiar de um jeito também ali que eu possa desenvolver atributos, características, comportamentos que, de algum jeito, me ajudaria, não só sendo visto como algo negativo, que não precisa existir. Então, quais os mecanismos que geralmente nós utilizamos? É a negação, a projeção e a repressão. Então, a negação, eu nego totalmente, né? Só vejo que eu sou um ser de iluminada, de luz, nunca sinto nada, raiva, ódio, esses atributos não fazem parte, então eu nego totalmente, é um dos mecanismos. A projeção, que é isso de encontrar um bode expiatório para depositar no outro ou na situação os males e tudo aquilo que eu não vejo e não quero reconhecer em mim mesma. E a repressão, que vai jogar lá para o inconsciente. Então, a partir do momento que eu faço essa negação, não deixa de existir a sombra. Ela vai existir nessa gaveta. E aí, em algum momento, ela vai vir à tona. Então, uma ilustração para brincar um pouco com essa ideia de sombra e persona, inclusive para o acompanhamento terapêutico, porque é difícil sozinhos nós entrarmos em contato com a sombra e ter uma boa relação com ela. É um processo árduo que requer aí, né, um tempo para que possa acontecer esses estágios, que o primeiro seria que eu entro em contato, então eu tiro a persona, toda aquela idealização, e aí eu reconheço o que tem por trás disso, e aí, no primeiro momento vou fugir, fujo dessa sombra, não quero lidar com ela, mas a partir do momento ali no processo que eu compreendo a importância dessa sombra também para minha inteireza, eu tenho esse diálogo com ela, reconheço os seus aspectos positivos, não só, né, deposito aí e julgo como algo negativo. Então, são algumas informações, reflexões, para que possamos falar um tanto sobre esses temas e conceitos da psicologia analítica.